Uma boa noite a todos. É de grande importância a noite de hoje. Depois de essa semana aflita que nós estamos passando ante essa convulsão social que a gente se encontra, onde os ânimos estão aflorados, é de grande importância nós nos reunirmos, falarmos do Cristo, buscar melhorar a vibração do planeta Terra. Nós, como cristãos, somos convocados a isso neste momento, a relembrar dos valores do Cristo, a relembrar da conduta que ele teve e, diante das adversidades, diante de tudo, buscar ser um instrumento de pacificação. As diferenças sempre vão existir, sempre. O mundo ele evolui através das desigualdades de pensamento. Se todos nós pensássemos da mesma maneira, nós estaríamos estagnados lá atrás. Precisou, há 2000 anos, vir Jesus apresentando um pensamento diferente para que a evolução acontecesse. Os seus discípulos levaram a mensagem do Cristo através de duras penas. Passaram por dificuldades, foram levados aos circos romanos para deixar a mensagem que até hoje inunda os nossos corações. Então, nós como cristãos devemos pensar nisso, ser a mensagem pacificadora. Mesmo dentro das nossas famílias, vamos encontrar divergência, mas devemos ser esse instrumento de pacificação, saber passar as diferenças. E isso é um sinal de amadurecimento, por mais que a gente olhe para a sociedade e veja, nossa, está tudo perdido. Mas isso é um sinal de amadurecimento da sociedade. Quer dizer que pensamentos diferentes estão fazendo com que a sociedade evolua. Mas nós não devemos usar isso para ficar estagnado ou para regredir como sociedade, e sim para evoluir. Olhar os pontos positivos, aproveitar aquilo que há de bom e buscar a melhoria. Não ficar degladiando, um acusando o outro, um julgando o outro, ficar nesse embate eterno e ficar estagnado. E sim, um passo atrás do outro, sempre buscando evolução para adiante, nunca regredindo. E a lição da noite, o capítulo 13, inaugurando, que a vossa mão esquerda não saiba o que a vossa mão direita faz. Bem seguindo o capítulo Amai os vossos inimigos, dando continuidade nas anotações aqui de Kardec. Um movimento que a gente, logo quando começa a estudar não só a doutrina espírita, como qualquer outra religião ou qualquer coisa nova que a gente aprende, no primeiro movimento nosso é tentar levar essa mensagem, tentar pregar essa mensagem, tentar levar para os outros, porque vê uma coisa nova, vê uma coisa interessante, e nós queremos, no movimento, levar para o exterior. E muitas vezes nós acabamos errando nesse movimento. Como eu sempre gosto de falar, nós usamos a religião como muleta para bater na cabeça dos outros, como martelo para bater na cabeça dos outros. Porque eu venho aqui, eu começo a ver sobre as bases da doutrina espírita, as 5 bases que fortalecem e estruturam a doutrina espírita, e eu começo a levar isso para a minha vida, aí aquele que se apresenta e vê uma dificuldade, eu já começo a analisar a vida daquela pessoa, ver aquilo que eu estou aprendendo na doutrina espírita, para já dar uma resolução para o problema na vida daquela pessoa. E a gente se esquece do principal que a mensagem do Cristo vem trazer, a reforma íntima. O primeiro movimento que nós devemos fazer ao estudar o Evangelho ou qualquer outra religião cristã é fazer um movimento de introspecção, ver o que há de errado em mim e começar a melhorar. Fazer essa reforma íntima, trazer esse novo homem, fazer com que esse novo homem surja e assim eu comece a ser um verdadeiro cristão. A gente começa um movimento errado, diferente, a gente vai agredindo de certa forma aqueles que se encontram, porque aí eu já começo a julgar, está errado, está acontecendo isso, porque consequentemente, numa vida passada, você fez alguma coisa ali, um desequilíbrio, você tem essa inimizade, é porque essa pessoa foi colocada por algum motivo, a pessoa começa a apontar os defeitos e julgar e se esquece de fazer esse movimento interior, de olhar para si. Isso todos nós, é um movimento comum no ser humano. Nós que estamos aqui, medianos, ainda caminhando,
com raras exceções dos seres de luz que aqui encarnaram, é normal chegar nesse movimento. E não errado, e não diferente quando nós lemos essa lição. Porque quando a gente vê, não faça que a sua mão direita faça sem que a esquerda saiba. E vem aqui ler esse primeiro item, fazer o bem sem ostentação, nós já começamos a reparar no ato do outro. E já começamos a sentenciar aquilo que ele está fazendo. E esse movimento ele tem que ser interior. Eu tenho que ler essa mensagem, trazer para o meu coração e começar a refletir, pegar as nuances daquilo que o Cristo quis dizer para a gente. E nessa anotação do Evangelho de Mateus, Jesus dizia: tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberam sua recompensa. Mas, quando derdes esmolas, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. Aqui Jesus deixa bem claro, e Kardec aponta na sua anotação, que fazer o bem sem ostentação é um mérito. Além de ser uma caridade moral, além de ser uma caridade material, é uma caridade moral. E ele discorre sobre isso, apontando todas as nuances a respeito desse bem sem ostentação. Porque muitas vezes, nesse querer se aparecer fazendo o bem, nós mais machucamos aquele que necessita da esmola do que trazemos um benefício para ele. E Kardec discorre sobre isso. E o primeiro movimento que a gente faz é justamente esse exterior. A chegar ao ponto em que nós nos perguntamos, a gente vai se pegando no dia a dia, diante daquilo que se apresenta para a gente. Mas será que eu devo doar, sabendo que às vezes aparece uma pessoa na minha frente que vai fazer um mau uso daquilo? Nós vamos nos perguntando e vamos nos perdendo, vai fazendo uma confusão, porque o ser humano no nosso dia a dia, tanta coisa que aparece para a gente vai se confundindo e vai esquecendo do básico. E vale a pena a gente trazer um estudo, a filosofia de São Tomás de Aquino, que ele vem e nos fala que um ato, para ser perfeito, ele precisa ter uma boa intenção, um meio lícito e um fim bom. Então, a gente vê isso aí que São Tomás de Aquino falou e já dá um choque, porque eu penso assim, poxa, se a intenção tem que ser boa, o meio tem que ser bom e o fim tem que ser bom, então já exclui uma gama de pessoas gigantesca aqui na face da Terra. Porque será que nossas intenções são verdadeiramente puras? Porque se esses 3 atos não são observados, se essas 3 pontas não são observadas, o meu ato ele não é bom. O meu ato ele não tem a perfeição. Então, se um desses 3 está viciado, a finalidade também vai estar viciada. O meu ato vai estar viciado. Então, uma gama da sociedade ela vai ser excluída disso, porque as nossas intenções, no fundo do nosso íntimo, quando eu estou fazendo aquele ato, ele é realmente bom? A minha intenção é realmente boa? Uma pergunta que a gente se faz. E é onde a gente vai desanimando. Aí fala, poxa, se a minha intenção tem que ser boa, e eu fazendo uma reflexão honesta, sincera, eu vou vendo que, durante o decorrer da minha existência, a minha intenção nem sempre é das melhores. Eu sempre tenho um interesse escuso por trás. Pode não ser um mal em si mesmo. Pode não ser... Às vezes, a gente até se pega pensando e tendo essa intenção de causar o mal mesmo. Mas, na grande maioria da situação em que nós nos encontramos, essa nossa intenção ela é viciada no sentido que nós esperamos alguma coisa material
em troca daquele ato. Eu estou fazendo esse ato, eu estou realizando esse ato, buscando o reconhecimento daqueles que estão ao meu redor ou da sociedade. Eu estou buscando reconhecimento dos colegas, eu estou buscando reconhecimento de quem está trabalhando comigo, eu estou buscando uma promoção. Eu não busco aquele ato pensando unicamente em fazer o bem. E o meio a gente aqui é mais fácil a gente excluir, porque eu estou vendo que aqui a casa, aqui o vovô Zé que está precisando de ajuda porque está passando por necessidade. Aí eu vou, assalto um comércio ali na cidade, venho aqui pro Moacir e falo assim, Moacir, consegui aqui 50 mil reais, eu estou dando aqui para casa. Bom, tá errado. Isso aqui é claro para a gente entender e é claro para a gente conseguir utilizar de um meio lícito para fazer esse ato bom. Isso aqui é mais fácil. Eu busco meios lícitos para ajudar. Então vamos fazer uma arrecadação, igual tivemos o bingo, que arrecadou dinheiro para casa, ou eu vejo alguém passando necessidade na rua, eu entro nos grupos e falo, gente, eu achei uma família ali que está passando necessidade, vamos mobilizar, vamos fazer alguma coisa, fazer qualquer coisa para ajudar aquela família. E isso a gente consegue, o meio é mais fácil. Mas é a nossa intenção. Como que nós vamos resolver essa questão? E a finalidade, sempre nós vamos buscar finalidade boa. Isso aí também é fácil para a gente resolver a questão. Buscando, tendo essa visão da caridade e fazer o que como essa lição aqui vem e traz para a gente, fazer esses atos bons, nessa questão a gente sempre vai buscar auxiliar, a gente sempre vai buscar ajudar, a gente sempre vai tentar fazer alguma coisa. Então, a questão, o ponto mais importante é das nossas intenções. As nossas intenções serem boas. E aí, os mais desanimados já falam, bom, então eu vou ficar aqui parado esperando a minha intenção melhorar, vou ficar aqui refletindo, vou ficar aqui estudando. Ou aqueles mais desanimados, na verdade, os mais desanimados já falam assim, bom, eu nunca vou ser bom, a minha intenção nunca vai ser boa, então eu não vou fazer nada. Vou continuar a minha vida e não vou fazer nada. E aqueles que buscam fazer essa reflexão, fica parado, refletindo, estudando, fica interiorizando, pensando, fazendo as suas preces, buscando aprimorar a sua intenção para ajudar. Então, qual que é o caminho que é para a gente percorrer, para a gente conseguir afinar, deixar essa intenção ao ponto de que o ato seja perfeito? Porque a gente tem que parar para pensar, nós estamos no planeta de provas e expiações. Aqui, a intenção na cabeça do ser humano, ela é dúbia, ela vai variar de acordo com a situação. Que às vezes a gente está ali, se põe a ajudar, muitas vezes passa na cabeça da gente, vem aquele pensamento, bom, eu estou ajudando aqui, as pessoas vão ver que eu sou uma pessoa boa, mas aí eu já reflito na hora, falo assim, não, peraí, o que eu estou aprendendo lá no centro é que a minha intenção ela tem que ser boa, ela tem que ser pura, eu não posso querer me aparecer com essa situação, como diz a passagem, que a mão direita não sabe o que a mão esquerda faz, então vamos fazer aqui sem ostentação, mas quem sabe, né, alguém vê aqui, me dá uma oportunidade, me auxilia às vezes numa vaga de emprego, vê que eu sou uma pessoa boa, que eu estou trabalhando bem, ou às vezes a pessoa já está pensando eu vou estar aqui porque vai que algum espírito se comove com a minha atitude e me auxilia quando eu desencarnar, para eu não preciso passar por um umbral. Aí passa inúmeras situações na nossa cabeça. Nosso pensamento, ele é dúbio nesse momento. Ele vagueia e não tem uma conduta reta. Não tem essa conduta reta boa na intenção. Então, se eu for para o lado de que eu vou ficar esperando a perfeição para agir, eu nunca vou agir. E se eu for para o lado de desanimado, eu vou falar, eu nunca vou alcançar a perfeição, eu vou parar. Vou parar porque não dá certo. Mas então, sabendo disso, sabendo de que precisamos buscar esse auxílio, nós temos que ir adiante. Nós temos que ir adiante. Não podemos parar, porque se nós esperarmos a perfeição para agir,
vai demorar muito tempo, muito tempo, muito tempo. E aqui o que nós devemos prestar atenção e o que eu quero chamar a atenção na noite de hoje, que para conseguir aperfeiçoar a intenção, nós precisamos pôr a mão na massa, precisamos agir. Nós somos espíritos encarnados, nós estamos na matéria, e por estarmos na matéria, incluídos no tempo e no espaço, nós precisamos de ação, de agir. A matéria ainda é importante na nossa evolução espiritual. Por mais que nós saibamos da existência do plano espiritual, a matéria é importante ainda na nossa evolução. Ainda é prescindível, nós precisamos disso aqui. Nós precisamos estar encarnados. E aqui eu falo, a gente tem esse vício de falar assim, o meu espírito. Não é meu espírito, não é um ser aquém, não é uma entidade separada daqui. Não, nós somos espíritos. Nós estamos encarnados. Não modifica. Nós estamos encarnados e precisamos agir, ir para a ação. Porque eu ficar esperando a perfeição não vai adiantar. E o mesmo eu falo para quem está aqui falando. Porque não devemos julgar a religião pelos religiosos. Eu estou aqui falando, mas o primeiro que está ouvindo a minha fala é o meu ouvido aqui. Então isso vale primeiro para mim. Eu tenho que buscar essa reflexão. E não, quem está escutando não olhe para o locutor falando assim, eu conheço a vida daquela pessoa ali. Não é bem assim. Eu sei das imperfeições, eu sei de um monte de defeito que ele tem. Nós que estamos aqui não tem nada de diferente de quem está sentado escutando. A única coisa é que nós somos abusados. Vestimos aqui a máscara aqui de pau, mas estamos aqui enfrentando os mesmos problemas, enfrentando as mesmas dificuldades para evoluir. E se nós fôssemos esperar a perfeição para estar aqui na frente falando, não ia ter ninguém para propagar o Evangelho. Ninguém para propagar a mensagem do Cristo. Então, é essa prática, é essa ação que vai fazendo com que o nosso espírito vá se depurando. E o mesmo acontece com a intenção das nossas ações. Por os dois passos aqui, o meio e o fim, a gente já consegue identificar. Graças a Deus, nós já conseguimos identificar e refletir o que é um ato bom, o que é um meio lícito. Graças a Deus, isso já é claro para a gente. É claro. A questão difícil para a gente ainda é a intenção, a gente alcançar essa pureza da intenção. E aqui a reflexão que fica é, a intenção nós temos que ir, deixar ela ir purificando ela no decorrer dos atos praticados. Então eu vou insistindo na prática, insistindo em fazer o bem, insistindo em realizar essas obras, mesmo que a minha intenção seja deturpada, mas vamos praticando. É como se nós tivéssemos uma bacia de água e jogássemos a água imunda ali, cheia de terra. Quando eu quero purificar, eu vou colocando água pura naquele reservatório até que as impurezas sejam colocadas para fora. E assim vai acontecendo com as intenções dos nossos atos. Eu vou praticando o bem, eu vou me envolvendo com as atividades. Mesmo que a minha intenção não seja das melhores, seja dúbia, eu esteja procurando esse reconhecimento material e como Jesus bem nos colocou. E aqui Kardec vai colocar também para a gente. Se você está procurando exclusivamente o reconhecimento material, as benesses dessa obra você já conquistou, que foi o reconhecimento material. Agora, se você espera algo mais, a sua intenção tem que ser pura. Isso aqui, Jesus e Kardec já deixa claro que é quando nós alcançarmos a plenitude na realização desses atos. Quando nós chegarmos lá naquele grau para falar assim, bom, alcançamos a perfeição do ato, mas vamos colocar os pés no chão e encarar a realidade a qual nos encontramos. Vamos, mesmo com os joelhos desconjuntados, praticando o bem. Vamos olhar essas obras de caridade, e não aqui obras de caridade
Vamos não só pensar em obras grandes, e não vamos esperar só obras grandes. Esperar até o Moacir chamar para participar das obras. Esperar que alguma coisa magnífica aconteça nas nossas vidas. Vamos buscar essas obras no cotidiano das nossas vidas. No cotidiano do nosso dia a dia. E é aí onde nós vamos conseguir depurar a nossa intenção. Vamos fazer com que essa nossa intenção ela seja boa ao ponto de que nós estamos fazendo, estamos realizando, sem ficar pensando, será que vai ter reconhecimento? Será que não vai ter? Será que vai ser de uma forma automática que eu não vou ficar refletindo, porque eu alcancei a pureza? Ou será que aqueles que nós vemos, né, na história da humanidade, até tivemos contato com alguns espíritos de escola que passaram pela Terra, os santos, praticavam o bem sem ficar julgando ali o que foi reconhecimento ou não. A história é uma história que eu sempre gosto de falar, porque deixa bem claro essa situação da irmã Dulce. Quando Divaldo foi visitá-la em Salvador, e chegou no seu trabalho, ela dormia numa cadeira de madeira, sem conforto nenhum. Divaldo viu e falou, poxa, irmãs, você está dormindo numa situação lamentável, é desconfortável, você já é de idade, trabalhou tanto, eu vou conversar com os colaboradores da casa, nós vamos nos mobilizar aqui e trazer uma cama para você. Ela, tudo bem. E aí ele fez isso, conversou com o pessoal se mobilizou e conseguiram essa cama. Passado um bom tempo, Divaldo volta para o trabalho da irmã Dulce. Chegando lá, ainda estava a cadeirinha no mesmo lugar. E Divaldo se espanta e até um pouco revoltado, no que Divaldo possa ficar revoltado. Fala, poxa, não trouxeram a cama para você? Será que eles esqueceram? Ou será que não deu certo? Espera aí que eu vou correr atrás, eu vou ver. Ela, não. Não precisa, a cama veio. Mas vem aqui que eu vou te mostrar onde ela está. Ela abriu a porta de uma sala que dava para um espaço mais amplo, cheio de camas. Ela falou assim, essa cadeirinha aqui conseguiu todas essas camas aqui para eu conseguir atender os nossos irmãos necessitados. O ato, a intenção nobre da irmã Dulce era clara e ela chegou ao ponto de que ela não refletia, ela não buscava a ostentação, ela não ficava refletindo para entender se era ou não. Mas para chegar a esse ponto, foi muito tempo praticando, foi muito tempo agindo. Nós precisamos pôr isso na cabeça. Nós precisamos agir para conseguir purificar. E não só nessa parte, como em todas as outras. Nós estamos encarnados, então é necessário agir. E a partir do momento que eu vou agindo, e buscando não só essa atuação mecânica, mas utilizando os outros elementos que a religião traz, a oração, a reflexão, o estudo do Evangelho, aí que nós vamos conseguir purificar ainda mais a nossa intenção. Porque eu vou vendo, acabo de realizar, vou lá, trabalho no dia de um leilão, no dia de um almoço, alguma coisa, poxa, vai voltar com prazer enorme e vai falar assim, poxa, agora vamos refletir. Será que a minha intenção foi boa? O que eu preciso melhorar? Aí você vai ponderando, vai colocando isso, essas situações no arcabouço da alma, ao ponto de que você vai criar subsídios, criar uma base para que as suas ações sejam pautadas em intenções boas. Vai cumprindo com aquilo que o Cristo nos colocou. Então essa é a mensagem do Evangelho. Devemos prestar atenção nisso. É de suma importância nós pensarmos dessa maneira. Estamos aqui com esse objetivo de buscar a perfeição da nossa alma. E estamos aqui encarnados para buscar a perfeição da nossa alma. E precisamos agir imediatamente. É como eu já escutei o Moacir falando várias vezes, quando há o encontro na casa de Sacramento, né? Lá em Sacramento, onde é ressaltado lá para a gente. O tempo da prática, o tempo da teoria, já passou há muito tempo. Já passou
faz muito tempo. Nós já estamos há 2020 anos da passagem do Cristo. 2020 anos de história em que nós temos a mensagem do Cristo ainda muito forte. Porque quando nós escutamos a passagem do Cristo, alguma mensagem, alguma coisa que nós lembramos do Cristo ainda toca a fibra mais íntima da nossa alma. Quando, por mais que seja é apontado que é meramente uma data comercial, que o nascimento do Cristo não foi em dezembro, mas como foi convencionado e toda a humanidade volta os seus pensamentos para o Natal e para o nascimento do Cristo em dezembro, nós conseguimos perceber a psicosfera terrestre mudando e atuando nos nossos corações. Então a mensagem do Cristo ainda reverbera até hoje. O tempo da teoria já passou. É o tempo de colocarmos em prática aquilo que Jesus colocou há 2020 anos. Buscar o Cristo, buscar a mensagem do Cristo, do Evangelho, e repelir tudo aquilo que nos afasta. E aqui repelir é fazer essa reflexão dos valores que foi colocado, introjetar na nossa vida e marchar rumo à evolução, à nossa evolução. E não ressaltando e reforçando isso, que a gente tem que parar com esse modo de pensar. Usar o Evangelho como porrete para dar na cabeça dos outros. Ficar tentando, apontando os erros da vida do outro com aquilo que a gente aprende com o Evangelho. Nós temos que usar o Evangelho para reforma íntima. Já foi colocado isso para a gente. O Evangelho de Jesus ele tem que ser para a reforma íntima de cada um. E o momento já foi anunciado. Nós passamos por esse momento. Por mais que a gente olhe, veja tudo isso como essa convulsão que vem acontecendo não só no Brasil, como no planeta, a gente acha que está tudo perdido, tudo está dentro do cronograma. E nós somos convocados a dar o testemunho do Evangelho do Cristo. Nós devemos buscar agir no bem, buscar agir na plenitude do bem, assim como essa ideia de São Tomás, buscando melhorar a nossa intenção, buscando meios lícitos e buscando agir no bem. Essas obras que serão o nosso advogado no momento derradeiro da nossa vida. Quando nós chegarmos do outro lado, olharmos para trás e quando sermos questionados do que fizestes dos bens que eu te dei, eu consiga olhar para tudo aquilo que eu fiz mesmo diante de tanta imperfeição, de tanta dificuldade, poder olhar e entregar, consegui para agir no bem da forma melhor que eu pude ali na circunstância em que eu me encontrava. Eu me esforcei para agir dessa maneira. E é isso que o Evangelho traz para a gente. Nós vamos reconhecer o verdadeiro cristão pelo esforço contínuo de domar essas tendências negativas, pela essa ação contínua buscando depurar a nossa intenção mais íntima, aquilo que é do mais íntimo nosso. Espero que eu tenha transmitido essa mensagem do Evangelho com clareza e deixar bem clara a importância disso e a mudança que nós precisamos fazer na nossa vida. Que o Senhor Jesus Cristo possa nos acompanhar de retorno aos nossos lares e fica aqui de novo o meu convite para que nós, como cristãos, que nós sejamos esse instrumento de pacificação. Que nós deixemos as brigas, as contendas de lado, as divisões e busquemos a união. Busquemos espalhar a esperança. A esperança não de esperar, aqui mais uma vez entrando nessa questão, de esperar algo em troca, de esperar reconhecimento, mas a esperança de que nós estamos agindo, mesmo diante das nossas imperfeições, existe um poder supremo, existe Deus, existe Jesus, suprindo as nossas dificuldades, naquilo que nós somos deficientes, a graça divina recaindo e complementando todas essas nossas imperfeições. Mais uma vez, muito obrigado ao convite por estar participando do ciclo aqui, do grupo de expositores, e que Jesus possa nos acompanhar de retorno.